Hoje eu vou falar sobre grosas e sobre limas e o seu uso na marcenaria. Ambas são ferramentas para desbaste de material, mas a grosa é feita para desbaste em madeira, enquanto a lima é feita para desbaste em metal. Mas obviamente, se ela consegue desbastar metais, ela vai conseguir desbastar madeira também. A grosa é uma ferramenta um pouco mais bruta, um pouco mais agressiva, para remoção maior de material. E, por conta disso, ela acaba deixando um acabamento mais grosseiro, marcas mais profundas na madeira, enquanto a lima remove menos material e deixa um acabamento um pouco mais fino. Eu costumo utilizar as limas como um intermediário. Quando eu preciso dar um formato um pouco mais orgânico para uma peça, eu uso as grosas para fazer a remoção bruta do material, vai ficar bastante marcas nessa peça de madeira, daí eu vou para as limas para fazer um pré-acabamento, remover um pouco das marcas das grosas, e depois da lima eu posso partir para o lixamento, porque tentar lixar uma superfície que foi usinada com grosa diretamente demanda muito mais tempo para você conseguir dar o acabamento adequado para aquela peça. Essas aqui são as principais que eu tenho e utilizo nos meus projetos. Essa aqui é uma grosa da Tramontina que eu comprei há mais de 10 anos atrás, uma das minhas primeiras ferramentas manuais, creio eu. E tá aqui, me acompanha até hoje, mas eu confesso que é uma ferramenta que eu só uso em casos de extrema necessidade. Há uns 3 anos atrás eu decidi comprar essa grosa japonesa da Shinto e daí a minha visão sobre grosas mudou completamente. É mais ou menos a mesma diferença entre você estar acostumado a usar um serrote tradicional e começar a usar um serrote japonês. Nesse caso aqui eu já caço situações, eu tento dar um jeito de usar ela vez ou outra pelo simples prazer de utilizar a ferramenta. Já as limas que eu tenho aqui é um kit da Gedore composto por 5 peças com formatos diferentes, o que ajuda nos diversos tipos de usinagem que você precisa fazer. Tem uma meia cana, que um lado é abaulado, um lado é reto, a chata, que é reta dos dois lados, a lima redonda, a triangular e a quadrada. Então, para os mais diversos tipos de usinagem, você vai poder utilizar esse kit aqui. A partir de agora, então, eu vou mostrar primeiro as diferenças entre as grosas tradicional e japonesa e depois exemplos práticos de utilização dessas ferramentas em projetos de marcenaria. Bora começar vendo de perto alguns detalhes sobre essas ferramentas, iniciando pela grosa tradicional da Tramontina. Aqui você consegue ver que toda a superfície da grosa é composta por pequenos dentes. Se você observar, você vai ver que esses dentes são feitos levantando uma parte do aço da barra que é usada para a fabricação da grosa. Aproximando um pouco mais a imagem aqui, você consegue ver com detalhes, a partir da barra que a grosa foi fabricada, você percebe que foram dados impactos ali, levantando um pouco de material, um pouco de rebarba desse material, e é isso que forma a superfície de corte de uma grosa tradicional. Já a grosa japonesa é um pouquinho diferente, pode ver que há um padrão construtivo diferente, e a forma como a superfície de remoção de material é construída é bastante distinta. Veja que ela tem esse formato de losangos aqui, feitos a partir de lâminas de serra que foram sendo juntadas. Com a aproximação da imagem você consegue ver agora com detalhes, então, a formação dessa superfície a partir dessas pequenas lâminas de serra. Esse aqui é o lado de remoção mais bruta, com os dentes mais grossos, um pouco de serra. E do outro lado, deixa eu virar aqui, nós temos os dentes mais finos, que fazem uma remoção mais controlada, deixando um acabamento melhor da superfície. Mas ambos os lados são construídos exatamente da mesma forma. Com essas serras aqui, a única diferença é a distância e a profundidade da dentição de cada um dos lados da grosa. A superfície das limas também é feita de uma forma bastante semelhante, digamos assim. Ela vai ter um padrão aqui que é responsável pelo corte do material, só que ele é bem mais raso, é um padrão um pouco mais delicado, digamos assim, se você comparar com uma grosa feita para madeira. Aqui eu peguei duas opções para você ver a diferença no formato dessa dentição. Você pode ver que aqui nós temos dentição na diagonal, tem essas pequenas ranhuras, esses pequenos sulcos aqui feitos em duas direções, nessa diagonal aqui e depois na outra diagonal, formando um padrão aqui de dentes isolados, digamos assim, por conta de cruzar esses dois padrões. Já nessa outra lima aqui a gente tem só diagonal, tá? Então existem esses dois padrões aqui, o formato cruzado, como esse daqui, e o formato diagonal. As limas, elas podem ser mursas ou bastardas. Uma lima bastarda tem a dentição mais longa, mais longe um do outro, e mais profundo, porque ela é para remoção de material. Já a lima mursa tem essa dentição mais próxima e bem mais rasa, para fazer uma remoção mais controlada de material e deixar um acabamento superior na superfície usinada.
Tanto a mursa quanto a bastarda tem esses dois padrões aqui, só diagonal ou cruzado, tá? Não é isso aqui que define se uma lima é mursa ou bastarda, mas sim a distância entre esses padrões, entre esses dentes e a profundidade entre eles. Então tem lima bastarda com padrão cruzado e tem lima mursa com padrão cruzado também. Aqui o detalhe mais de perto da lima da Gedore com o padrão cruzado, você pode ver que ele vai formando ali pequenos dentes que fazem a remoção de material, e aqui na ponta então tem a parte onde é só diagonal, que é essa primeira parte aqui, que pode ser composta a lima toda dessa forma também. Então, aqui você pode ver no detalhe que ele vai formar dentes assim como é no caso das grosas, só que bem mais rasos, já que estamos falando aqui de uma ferramenta que originalmente foi pensada para trabalhar com metal e não com madeira. Quanto ao formato, tanto limas quanto grosas estão disponíveis em diversos formatos diferentes para atender necessidades distintas na hora da usinagem, usinar peças com formatos diferentes também. Essa aqui é uma lima chata, que recebe esse nome porque ela é plana de ambos os lados, então por isso lima chata. Pode ver que os dois lados dela são planos, inclusive as laterais. Nesse caso aqui, uma das laterais tem a dentição para fazer a remoção também, e a outra lateral não tem essa dentição, então você consegue apoiar numa superfície que você não deseja desbastar uma das laterais, um dos lados, para fazer o desbaste. Mas a lima chata recebe esse nome por ser plana de ambos os lados. Depois temos a meia cana, que um dos lados é arredondado e o outro lado é liso, plano, assim como é a lima chata. E aqui nas bordas ela tem uma espécie de fio, vamos chamar assim, porque fica bem fininha a borda dela aqui, já que vem fechando o arredondamento até juntar aqui com o lado plano. Outro formato bastante popular e conhecido é a lima redonda, usada principalmente para afiação de motosserras, mas daí ela precisa ter um diâmetro adequado para a corrente da motosserra. Depois nós temos as limas triangulares, compostas obviamente por 3 lados, são bastante utilizadas na afiação de serrotes, é claro que daí ela precisa ter as dimensões adequadas para a dentição do serrote que vai ser afiado. E o último exemplo que eu tenho aqui disponível é a lima quadrada, então ela tem 4 lados basicamente iguais, mais fina um pouquinho para fazer usinagens com um nível de detalhamento um pouquinho maior. Se você observar aquela grosa que eu mostrei anteriormente, você vai ver que ela tem o formato meia cana, um dos lados é reto, é plano, e o outro é arredondado aqui, para fazer usinagens variadas conforme a necessidade. É o formato mais popular que é vendido, mas como dito anteriormente, existem outros formatos disponíveis também. Já a grosa da Shinto é plana, é chata em ambos os lados, então aqui nós não temos a possibilidade de fazer usinagens de curvas, arredondamentos internos, somente externos por conta do formato dessa grosa aqui, o que limita um pouco a utilização dela em algumas situações. Agora alguns detalhes sobre a utilização de limas e grosas. Ao contrário do que muitos pensam, limas e grosas não são ferramentas para você pegar com as duas mãos assim e fazer isso aqui na hora de utilizar. São ferramentas que você vai, com uma das mãos, segurar no cabo, com a outra mão, polegar indicador aqui na ponta, vai apoiar na superfície, empurrar para fazer o desbaste, levantar ela da superfície, colocar de volta na posição aqui inicial, empurrar novamente, porque ela só remove material na ida. Tá? Na volta aqui não tem remoção de material e pode inclusive atrapalhar o acabamento da superfície, principalmente com grosas e em madeira. Então não vai acelerar o processo se você manter ela em cima da peça aqui, muito pelo contrário. Corre o risco de você, por exemplo, levantar uma lasca da madeira nessa parte aqui quando você estiver retornando com ela encostado. Então tanto limas quanto grosas. Segura no cabo, polegar indicador lá na frente, apoia, empurra, levanta, apoia, empurra. Esse é o jeito correto de usar tanto limas quanto grosas. É claro que sempre existem exceções, pontos específicos onde você vai precisar, por exemplo, segurar firme com as duas mãos, fazer os golpes mais curtos um pouquinho, mas o normal é você tentar aproveitar o máximo da superfície da sua ferramenta e sempre levantar na volta, apoiar e empurrar novamente. Esse é o jeito correto de você utilizar limas e grosas, indiferente do material que você está desbastando. Dependendo da afiação desses dentes aqui na ponta da grosa, principalmente nessa grosa japonesa que é feita com lâminas de serra, pode machucar um pouco o seu dedo na hora que você está segurando aqui de forma firme na hora de fazer as usinagens. Então isso pode ser um ponto incômodo ou que atrapalhe o seu serviço. Para isso, o que você pode fazer? Pegar uma lima, já que a lima tem a dureza maior que a grosa, e desbastar um pouco aqui, 1 centímetro mais ou menos na ponta, deixar esses dentes aqui sem afiação, para que você não se machuque na hora de segurar de forma firme aqui a grosa na ponta. Outra solução é você pegar um pedaço de fita crepe e enrolar aqui na ponta,
para proteger o seu dedo aqui desses dentes da ponta aqui quando você for fazer uma usinagem mais longa. Normalmente isso não é incômodo, isso não machuca, isso não vai furar o seu dedo, mas em uma usinagem um pouco mais longa, um pouco mais precisa, talvez isso seja necessário. Então você tem esses dois recursos aí, ou desbastar um pouco esses dentes com uma lima, ou então colocar uma fita crepe aqui para ficar mais confortável de trabalhar com a ferramenta. Outra coisa que você precisa se atentar para fazer usinagens, principalmente com grosa em madeira, é a direção, o sentido das fibras da madeira. Com lima não é tão problemático, mas mesmo assim eu já lasquei alguns pedaços de madeira com limas em pequenas usinagens. Nesse caso aqui eu tenho uma tábua e as fibras da madeira correm nessa direção, no sentido do comprimento da tábua. Então para usinar esse canto aqui, eu tenho que seguir a direção da fibra, que é assim. Se eu fizer o contrário, se eu tentar fazer essa usinagem aqui desse jeito aqui, primeiro que a grosa vai agarrar tanto que vai ser quase impossível fazer a usinagem. Mas se eu conseguir fazer a usinagem, eu corro o risco de arrancar pedaços dessa fibra de madeira aqui e deixar a minha superfície aqui toda deformada por conta disso. Então sempre seguir o sentido da fibra da madeira. Fazendo uma analogia, só para você entender melhor, imagina que esses pregos aqui sejam as fibras da minha tábua, eles estão nessa direção aqui. Então, se eu for passar a grosa aqui, você concorda que é muito mais fácil de eu cortar do que se eu tentar passar a grosa ao contrário aqui nas pontas, enroscando nas pontas desses pregos. É mais ou menos assim que funciona. A fibra da madeira está nessa direção aqui, então eu tenho que seguir a direção da fibra para evitar enroscar e arrancar esses pedaços aqui, lascando a minha madeira. Eu já vou fazer algumas usinagens na prática com limas e grosas, até porque eu quero passar mais algumas dicas para vocês. Mas aqui eu tenho alguns exemplos de situações onde elas são extremamente úteis e sem elas, com certeza, o trabalho seria muito mais difícil. O exemplo mais clássico de todos é a confecção de cabos de ferramentas. Cabo de martelo, cabo de qualquer ferramenta que você for fazer. Com grosa você consegue dar o formato inicial, com lima refinar um pouco e depois com lixa fazer o acabamento. Esse cabo de martelo aqui é um exemplo e o cabo da minha faca de marcação também. Então, para fazer esse formato aqui, as grosas e as limas facilitam e agilizam muito. Recentemente eu postei o vídeo desse malho aqui, onde eu também utilizei a grosa para fazer uma parte dessa curvatura, para dar um acabamento aqui nas pontas. Então, em várias situações, elas são extremamente úteis. Quando eu fiz a minha mini halter plane, eu confesso que foram as limas que me salvaram para fazer o acabamento dessa parte interna aqui, que eu fiz com 2 furos de broca Forstner, e depois para fazer o acabamento eu precisei muita lima para conseguir fazer. Se fosse com lixa, eu acho que até hoje eu não teria terminado essa halter plane. Eu tenho também aqui o graminho, esses chanfros aqui foram feitos com grosa, o pequeno chanfro aqui na borda também pode ser feito. E se em algum momento você vai fazer alguma empunhadura de ferramenta, que na verdade entra na categoria dos cabos, por exemplo, então para fazer esse tipo de curvatura aqui, por exemplo, onde elas são um pouco mais fechadas, fazer uma transição mais suave aqui entre a parte arredondada e a parte plana aqui da lateral, com limas você acelera muito o processo, principalmente para dar esse formato aqui e para conseguir fazer um acabamento decente sem ter que passar horas e horas fazendo o lixamento. Vou começar alguns exemplos práticos de usinagem agora, começando com um chanfrado nesse canto aqui. Isso não é incomum de você ter que fazer, chanfrar algum canto, alguma borda de um projeto. Com a grosa isso é bem simples, você vai ter que só visualmente regular, digamos assim, o ângulo que você vai fazer esse chanfrado, e daí você vai fazer seguindo aquela dica que eu dei antes do sentido da fibra da madeira. Você não vai apertar demais a ferramenta para você sentir como vai acontecer o desbaste, e daí você vai fazendo. Uma vantagem dessa grosa japonesa é que você consegue enxergar por dentro dela, digamos assim, e você consegue ver durante a usinagem uma parte de como está ficando a superfície, então isso facilita um pouco. Já com a grosa convencional você tem que fazer a usinagem, tirar ela da frente para você ver o resultado. Aqui você já consegue ver sem tirar a ferramenta da frente. Então, fazendo movimentos aqui, seguindo o que eu já passei anteriormente no vídeo, você consegue chanfrar um canto, uma borda ou aquilo que for necessário para o seu projeto. Mas essa, com certeza, não é a utilização mais comum. Uma das mais comuns, pelo menos para mim aqui, é o arredondamento de cantos em projetos. Até inclusive nos 2 últimos que eu fiz aqui no canal, aconteceram situações como essa. E o que é natural da pessoa tentar fazer para fazer um arredondamento de um canto? Ela vai começar a usinagem aqui, vai inclinar a grosa e fazer isso daqui. E tá certo e funciona. Eu também fiz assim durante muito tempo, só que o que acontecia? Eu não tinha tanto controle sobre o tanto de material que eu removia e sobre o quanto eu estava arredondando. Em uma
superfície aqui e na outra. Dava uma diferença muito grande. Então, quando eu ia fazer o outro canto, sempre eu tinha que ficar refazendo, fazendo pequenos ajustes, porque ficava muito diferente um do outro. Eu não conseguia criar um padrão, digamos assim, de arredondamento. Isso mudou quando eu comecei a inverter a forma de utilizar. Hoje eu faço da seguinte forma: eu começo aqui e vou baixando a grosa dessa forma assim. E eu consigo criar uma uniformidade muito maior, um padrão muito mais replicável de um canto para o outro. Então eu vou fazer isso daqui, ó, e eu vou fazendo o arredondamento. É contra-intuitivo, mas você consegue criar um padrão muito mais fácil de replicar. Então você começa a empurrar a grosa aqui e vai baixando ela aqui, e daí você meio que começa e termina quase sempre na mesma posição. Então se eu for fazer lá o outro canto, é muito provável que eu consiga deixar ele muito parecido com esse daqui, sem ter que ficar olhando, sem ter que ficar cuidando, porque eu sempre vou começar, por exemplo, nessa posição aqui, com o meu dedo encostado, então eu já tenho a angulação de início, e eu vou sempre terminar quando esse meu dedo aqui bater na madeira. Então eu tenho pontos de início e de final, por isso que é mais fácil de você manter um padrão na hora de fazer a usinagem. Próximo exemplo também é uma usinagem bastante básica, que é fazer um chanfro aqui nessa ponta ou numa lateral, qualquer parte de uma peça de madeira de um projeto que você está usando. A primeira coisa que você vai fazer é delimitar até onde esse chanfro deve chegar. Então você vai fazer uma marcação com uma régua de repetição, por exemplo, ou assim, na borda, para você ter a dimensão de até onde é para ir o chanfro. Daí você vai fazer isso em um dos lados e aqui do outro lado também, com a mesma distância. Agora, utilizando a ferramenta, você vai fazer o desbaste até chegar nos limites dessas marcações que você fez. Eu vou usar aqui a grosa tradicional e depois uma lima para fazer o acabamento. Ficou um pouco de marcas por conta da agressividade da grosa, e agora com uma lima eu faço o acabamento. E agora a próxima etapa seria apenas o lixamento. Perceba que há pequenas marcas aqui deixadas pela lima, mas isso aqui com um lixamento rápido você remove por completo. Agora vamos imaginar a situação onde eu quero fazer algum tipo de acabamento decorativo em uma das bordas de um projeto que eu estou trabalhando. Então eu vou começar aqui, ó, fazendo uma marcação a cada 1 centímetro, por exemplo. Agora, em cada uma dessas marcações, eu vou utilizar uma lima triangular, com a ponta dela aqui, para fazer a marcação em baixo relevo. Com a marcação inicial feita, eu vou usar ou uma lima redonda ou uma meia cana para fazer um efeito decorativo aqui na lateral. Na verdade, para usar essa lima redonda aqui, teria que ser mais perto uma marcação da outra, mas eu vou fazer as duas situações para você ver a diferença. E agora, acertando a angulação, o bom é fazer um limite aqui nessa parte e nessa parte, assim como a gente fez na parte do chanfro ali, no exemplo do chanfro, para você fazer a usinagem. Eu vou fazer a olho mesmo aqui, para a gente ver esse efeito sendo aplicado. Tá. Aqui com a lima redonda não ficou muito bonito, mas ela é o passo inicial para a próxima lima, que é a meia cana. Como eu falei, com a lima redonda teria que ser mais perto uma marcação da outra. Agora, com a lima meia cana, com a parte arredondada, eu vou fazer um desbaste aqui para criar esse efeito e eu já mostro no detalhe para você.
Aqui você pode ver o resultado, não ficou muito parelho, porque eu fiz bem rápido aqui como exemplo também, e a madeira macia acaba desviando a lima um pouquinho para as laterais, por conta desses veios mais espessos aqui com densidade diferente. Mas eu acho que dá para ter uma ideia do que pode ser feito. Eu tenho um outro exemplo que eu fiz com calma outro dia aqui, que eu estava ensaiando para um projeto. Aqui você pode ver com mais detalhe, ó. Se você quer fazer alguma borda decorativa em algum projeto, é uma opção interessante e bastante viável para você fazer, claro, se for um projeto de pequeno porte. Agora o último exemplo prático aqui, eu vou fazer um corte arredondado nessa madeira aqui e vou fazer o acabamento utilizando as limas. Esse corte aqui pode ser também a simulação de um furo na madeira, por exemplo, para você fazer o acabamento, então superfícies onde há um arredondamento. Eu vou começar removendo a maior parte do material com uma serrinha e depois com a lima fazer só o acabamento. E agora, com um pouco de lixamento, a minha usinagem estaria pronta. Como você pode ver nesse vídeo, limas e grosas são ferramentas extremamente úteis em diversas situações em uma oficina de marcenaria. E eu nem entrei na questão do MDF, quem aí trabalha com MDF sabe que limas são muito úteis para fazer acabamento de fita de borda, por exemplo. Mas como não faz parte do meu dia a dia, eu nem mostrei exemplos práticos aqui de utilização. Mas, principalmente se você gosta de ferramentas manuais, eu acho que vale a pena você pensar em adquirir alguma dessas ferramentas e ter na sua oficina. Se você não quer gastar muito dinheiro, eu recomendo que você compre um kitzinho básico de limas no Mercado Livre. Com uns 40, 50 reais você consegue comprar um kit bem básico, inclusive eu tenho um ali, que para trabalhar com madeira serve muito bem. Eu comprei esse kit da Gedore aqui, é bem mais caro, custa quase 200 reais, porque eu queria um kit de qualidade superior para trabalhos com metal. Mas eu acabo utilizando mais com madeira do que com metal na maioria das vezes. Mas eu vou deixar o link de uma opção mais em conta, mais baratinha, de kit de limas, e eu vou deixar o link desse kit da Gedore aqui, que tem uma qualidade notavelmente superior a qualquer outro kit baratinho que você encontra aí na internet. Então, as duas opções estão disponíveis aqui na descrição do vídeo. Porém, se você não quer comprar um kit, eu recomendo, por conta dos formatos diferentes, se você vai escolher somente uma lima para ter na sua oficina, escolhe a meia cana. Com certeza é a que você mais vai utilizar, assim como uma grosa tradicional, convencional. Se você vai comprar só uma, escolhe uma meia cana, que é a que mais vai ter utilidade para você. Eu vou deixar na descrição o link de uma grosa parecida com essa, se eu não encontrar exatamente essa, já que ela é bem velhinha. E eu vou deixar também de um kit da Inco, que tem 3 grosas com formatos diferentes. Caso você queira investir um pouquinho mais em grosas tradicionais, eu acho que vale a pena o valor que ele está custando, em torno de 100 reais hoje. E eu vou deixar também o link da grosa japonesa da Shinto, que é uma grosa de valor um pouquinho maior, custando próximo aí dos seus 200 reais, às vezes mais, às vezes menos, dependendo de ofertas e promoções. Essa grosa aqui normalmente está mais em conta na Amazon e tem versões de tamanhos diferentes, tem de 20 centímetros, 25 e 30, essa que eu tenho aqui é de 30 centímetros. Eu não recomendo que você compre muito pequena, porque você fica limitado no tamanho do golpe, digamos assim, que você pode aplicar na peça de madeira. Então de 25 ou de 30 centímetros, eu vou deixar o link de ambas aqui na descrição. Além disso que eu mostrei aqui, eu tenho um kit de mini limas, de limas agulha, que são limas pequenas, de 12, 15 centímetros, para fazer pequenos acabamentos. Eu usei pouquíssimas vezes com madeira, eu uso mais com trabalhos em metal. E como eu sei que vai ter gente pedindo, essa serrinha que eu usei aqui, ela não está mais disponível, faz um bom tempo que ela está sem estoque aqui no Brasil. É um serrotinho japonês, uma espécie de tico-tico manual, digamos assim. E se você quiser ficar de olho em possíveis ofertas, eu recomendo que você participe do meu grupo de ofertas no Telegram, porque quando ele voltar, eu estou monitorando, vai ser divulgado primeiro lá e normalmente o estoque acaba quando eu divulgo lá, porque esse serrote não é tão popular, não é muito vendido, então vem poucas peças, poucas unidades quando ele chega e fica disponível aqui no Brasil. No mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tenha aprendido alguma coisa de útil. Dúvidas, críticas, opiniões, elogios, sugestões sempre são bem-vindos aqui nos comentários. E a gente pode expandir um pouco mais a discussão sobre esse tema e sobre esse assunto. No mais, muito obrigado por ter assistido e até um próximo vídeo.